grande glória, em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quão bom e quão suave é estar em comunhão com os irmãos. Eu pedi para o Cauê separar um louvor. No final, se eu ainda tiver fôlego, vamos adorar o Senhor, amém? Eu quero te encorajar a abrir a palavra de Deus. Eu quero falar um pouco de Jesus nessa noite. Desde um dia que o Caio me encorajou a falar algumas coisas, e eu tenho mastigado essa palavra, né? Você vai falar assim, puxa, mas você vai falar dos sofrimentos de Jesus para me encorajar? Vou, irmãos. Porque é assim que nós ficamos encorajados, através da vida do Mestre. E eu quero fazer 5 aplicações bem rapidinhas para nós, para que a gente possa entender algumas coisas de como Jesus age, como Ele se coloca diante de um desafio, diante de um sofrimento. E eu quero começar contigo em Mateus 4, apenas o verso 1. Onde você acha que começou o ministério de Jesus? E às vezes nós reclamamos, irmãos. A palavra diz assim: em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode tomar o seu assento, irmãos, amém? Olha só que desafiante, irmãos. Nosso Mestre Jesus, ele começa o seu ministério sendo desafiado de tal maneira, ele é levado para o deserto para que o diabo pudesse tentá-lo durante 40 dias e 40 noites, como a palavra nos diz. Você imagina, muitas vezes, eu passo por isso, às vezes falo, puxa, que deserto que eu estou passando, é cirurgia, é quimioterapia, e vai para a Santa Casa, e volta, e vai, passa mal depois, é náusea, é vômito. Isso não é nada, irmãos, perto do que Jesus passou por nós. E quando Ele nos ensina, através do deserto, tem algo muito importante para nós. Ele fala sobre 2 pontos principais ali: jejum e palavra. Porque quando ele é confrontado pelo diabo, ele simplesmente responde o diabo através da palavra de Deus. Assim temos que ser nós, irmãos. Quando questionado, ontem foi uma noite muito gloriosa para mim, para minha família. Nós fomos na casa da Amanda, que em casa cuida do som lá, alguns conhecem. E ela completou 23 anos. E o tempo inteiro que ela pôde ficar do nosso lado, foi só questionamento, irmãos. Por que o profeta, quando a profecia, se não acontece, ele é profeta, ele não é profeta? Falou, está lá em Deuteronômio 18. Se não aconteceu, é profetada. Com direito à pena de morte, segundo o que está lá, segundo o nosso Deus. Ah, mas se essas coisas acontecem assim, como é que você conheceu Jesus? Como é que você se entregou ao Senhor? Sabe, irmãos, nós ficamos até 1h da manhã falando de Jesus. Essa menina, ela não sai sem os pais, ela não gosta de balada, ela não curte o que os jovens hoje em dia curtem, ela fala de Jesus o tempo inteiro. Ela fala da palavra, ela fala, eu tenho 3 Bíblias, eu gosto de ler isso, eu gosto de ler aquilo, eu gosto de compartilhar isso. Isso é o ser humano sendo discipulado pela palavra de Deus, irmãos. Que é o que Jesus nos ensina em 40 dias e em 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo. Quando o diabo tenta colocar a palavra contrária, como o pastor bem falou aqui, Jesus simplesmente vai lá e responde através do que Deus entregou para ele. Temos que ter esse coração, irmãos, porque deserto não é lugar de moradia, não é lugar de sofrimento. Nós temos um engano muito grande quando nós temos essa interpretação de deserto. Deserto, na realidade, quando passamos por ele, é lugar de intimidade, de você crescer com Deus. Quando você fala de jejum, a gente poderia levar lá para Isaías 58, fala que o verdadeiro jejum é quando você nega a si mesmo, é quando você nega a sua carne, mortifica a sua carne. Mas quando Jesus fala,
do jejum que ele estava fazendo ali, ele fala simplesmente, na realidade, se colocar diante do Senhor para que ele pudesse ser purificado. Imagina só, Jesus sendo purificado do quê? Se ele não tinha pecado. Mas ele estava simplesmente nos ensinando que aquele jejum era para santidade. E é muitas vezes difícil para mim se santificar um dia na semana. Essa semana aqui esse dia eu vou tirar para jejuar o Senhor. Puxa, mas será que precisa? Será que é necessário? É a mesma coisa? Antigamente o pessoal fazia muito, hoje não precisa tanto. Que engano tremendo, irmãos. Quando você decide se santificar ao Senhor, você se aproxima dele, porque você se achega mais. Quando você começa a ler a palavra do Senhor, você não para ou não? Você quer mais, você quer buscar mais, você fica sedento. Quando tem alguém te questionando sobre Bíblia, você não fala assim, meu Deus, e agora? Vou começar a falar isso, vou falar aquilo. Aí Deus te leva num versículo lá na frente, vai lá para trás, vai lá no meio. Por quê? Porque você está saciando uma pessoa que está buscando uma fé firme, irmãos. Jesus, ele começa nos ensinando que esse deserto que nós conhecemos de dor, de sofrimento, na realidade para ele é um momento de intimidade com o Senhor. É o que nós precisamos todos os dias. Vamos lá para Mateus 26. Aí eu vou começar a falar um pouquinho do sofrimento do Senhor. 26, 36, uma escritura muito conhecida, Jesus no Getsemane. Eu estou usando a NVI e a palavra diz assim, irmãos. 36 o verso. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha só, irmãos. Aqui é o primeiro sofrimento de Jesus, é totalmente emocional. Você imagina a situação dele, ele sabia, como mestre, filho de Deus, pelo que ele ia passar. Ele está com a alma totalmente angustiada, amargurada. Se você ler o mesmo texto lá em Lucas, ele simplesmente menciona que Jesus chegou a suar gotas de sangue, irmãos. Você já viu alguém suando gotas de sangue? Você imagina o coração do nosso mestre, como é que ele estava naquele momento. E qual foi a aplicação que ele fez para os discípulos? Fiquem aqui, que eu vou ali orar. Sabe, irmãos, enquanto eu estava em coma, eu não tinha como orar. Eu não tinha como clamar ao Senhor. Eu estava ali totalmente inerte. Alguns pastores falaram que eu estava com o meu olho virado, irmãos. Branco, imagina assim, aqui eu olhar e falar assim, está endemoniado esse cara aí, né? Só pode. A situação ontem, conversando com o Rodrigo, que trabalha na Santa Casa e foi uma das pessoas que também nos visitava e nos ajudava, ele falou, cara, você sabe o que aconteceu na sua cirurgia? Eu falei, eu sei o que a Vânia me conta. Ele falou, então, mas eu vou te contar algo que você talvez não saiba. Quando você ficou 18 horas na cirurgia, e era uma cirurgia de 8 horas, na realidade, uma das suas artérias, ela foi cortada, e não parava de sangrar. Eles tiveram que parar todo o processo, chamar a equipe vascular, para que ela fosse aonde eles estavam, fosse até você, e a equipe vascular conseguiu sanar aquela deficiência, porque senão eu poderia ter falecido ali mesmo, irmãos. Então, você vê só como o cuidado de Deus, como Ele cuida de nós. Por quê? Porque tinha pessoas orando desse lado, irmãos. Tinha pessoas intercedendo desse lado. Quando a gente olha para Atos e Pedro está preso, numa situação que não tinha como sair, e ele sai e bate na porta onde todo mundo estava fazendo o quê? Orando.
A primeira aplicação que a gente vê que Jesus faz para esses homens era a oração, irmãos. A oração, às vezes as pessoas falam assim, não, aí você está querendo usar o jargão. Vou usar, irmãos. A oração, ela move o coração de Deus. Ah, você acha? Eu tenho certeza, porque eu sou prova viva, eu estou aqui, irmãos. A oração de vocês e de muitas outras igrejas me trouxeram de volta da sepultura, fizeram com que eu voltasse para o seio da minha família e para onde eu convivo com o corpo de Cristo. Aqui a gente vê algumas circunstâncias que eu gosto muito de citar. A gente tinha 12 discípulos. Um foi Judas, que simplesmente, ao trair Jesus, não se arrepende e se suicida. Ficou 11. 8 irmãos foram omissos. E isso eu falo categoricamente por quê? Porque 3 Jesus convidou, certo? Pedro, Tiago e João. Ele convidou os filhos de Zebedeu, convidou Pedro, e os outros 8 ficaram quietinhos, irmãos. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se o pastor falar, anuncia alguma coisa aqui na igreja, ó, vamos lá, na igreja tal. Estou dentro. Eu vou, quero ir. Ah, mas, puxa, por que esses homens se omitiram? Porque ao verem Jesus convidando Pedro, Tiago e João, eles ficaram quietos. Eles se omitiram, irmãos. Eles poderiam falar, Jesus, nós também queremos ir. Nós também não somos apóstolos, nós também não estamos juntos na caminhada, nós também não estamos correndo atrás de tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Mas eles ficaram quietos, irmãos. Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido o nosso coração? Quando você ouve uma ministração, e olha que passaram inúmeras ministrações aqui, eu lembro das ministrações do Áquila na minha casa, os discipular que tem acontecido ao longo desse ano. Sabe, irmãos, você tem se omitido? Você tem dormido? Ou você tem traído essa fé que Jesus te entregou? Nós temos que ter um coração voltado para o Senhor, irmãos. Por que a oração mudou a história de Jesus aqui? Porque mesmo que os outros dormiram, se omitiram e traíram, ele estava comprometido com o Senhor. Se somos nós, não vou mais para aquela igreja. Aí, ó, dá uma olhada nesse negócio. Pessoal desse jeito, não me encoraja, não me desafia. Ué, mas e você? Você se desafia? Porque eu me desafio quando alguém, de repente, precisa de uma ajuda da misericórdia, como o pastor falou, e eu tenho a ousadia de ir lá e falar assim, irmãos, posso te ajudar com isso? Eu fico contente quando o Alex liga para mim. E aí, irmão Marcelo, você está bem? Estou bem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ah, porque ele se preocupa? Não, porque ele ama a Deus, irmãos. Porque quando nós se sentimos tocados no coração, de ligar para alguém, de mandar uma mensagem, é porque Deus te tocou primeiro. E Jesus, quando ele ora, e ele deixa bem claro isso para mim, desculpa, a oração muda história, irmãos. A oração muda vidas, muda pessoas. Ah, eu acho que não. Eu tenho certeza que sim, irmãos. Porque você vai começar com a palavra, você vai começar na santificação, você vai partir para a oração. Esse sofrimento que Jesus passou aqui foi momentâneo, irmãos. Assim como nós. Nós vamos passar por processos que é difícil? Com certeza. Eu ouvi vários testemunhos ao longo de anos, de pessoas falando de trabalho, e que depois conseguiu um trabalho melhor, que mudou, que conquistou automóvel, que mudou de lar. Eu vi... eu e o Cacá vimos o Dr. Salata falar da conquista dele em 2 anos de entrega. Ele falou, 2 anos atrás eu não tinha nada. E hoje eu estou morando no lugar onde eu mais quero, eu estou vivendo um momento inesquecível na minha vida. Irmãos, por que uns sim e outros não? Eu sempre falo, quando essa menina me questionou ontem, a Amanda, e foi interessante que ela falou sobre essa questão de profetada, ela falou, Marcelo, mas e quando as pessoas profetizam na minha vida e falam que vai acontecer amanhã, mas aí acontece daqui 10 dias? Falei, você coloca o crédito para Deus e para a sua dedicação e para o seu coração,
Porque com certeza durante essa semana você se esforçou no seu objetivo, você se dedicou nos seus planos e você alcançou a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não foi o que o cara profetizou, aconteceu com atraso. Não existe isso para Deus, irmãos. Se Ele determinou hoje, é hoje. Não tem foi hoje, mas tem um prazo aí de 30 dias, tá bom? Durante esses 30 dias pode ser que aconteça. Isso é ridículo, irmãos. A palavra de Deus, ela é exata e perfeita. Ela não tem variação de mudança. Não tem. Temos que entender isso. Vamos para Mateus 26, continuando no verso 47 até o 50. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? No verso 56, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Amém, irmãos? Olha só que momento que Jesus está passando. Aqui é um sofrimento sentimental, irmãos. As pessoas que diziam que amavam Jesus, simplesmente fugiram e o abandonaram. No momento que ele precisava mais de apoio, de consolo, de conforto, todo mundo, se picou, irmão. Foi embora, deixou ele na mão. Você está sofrendo porque você perdeu um amigo, um ente querido, ou foi traído, que para nós é algo assim abominável. Jesus passou por todos esses processos, irmãos. E sabe o que ele deixa como aplicação para mim? Olha só no verso 55. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varapaus? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Sabe qual é a palavra que ele fala para mim e para você, irmãos? Cumpra o seu chamado, se dedica, ministra a palavra a tempo, fora de tempo, prega no trem, prega no ônibus, prega no metrô, prega aqui embaixo na rua, sabe? Ele está dizendo, porque para nós, ele não sofreu o que esses homens gostariam que ele sentisse, porque ele estava cumprindo o seu chamado, irmãos. Como está o nosso chamado, como está o nosso querer e o nosso realizar diante de Deus para que isso aconteça. Eu sempre falo que a gente escuta muito escândalos, né, na internet, infelizmente acontecendo escândalos, seja ele dentro da igreja evangélica, seja, no sábado eu estava vendo uma reportagem, que eu achei um absurdo, uma mãe sendo presa, porque ela estava simplesmente vendendo, irmãos, foto da filha de 8 anos, nua para site pornô. Uma mãe legítima. Falei, meu Deus, é o fim dos tempos. O que nós precisamos fazer? Abrir mais a nossa boca, irmãos. Falar mais do Senhor. Sabe, ore por aquela pessoa, jejue por aquela pessoa, mas anuncie a palavra de Deus. As pessoas estão sendo enganadas. A gente vê, eu mandei um tempo, acho que semana passada, para o pastor, sobre o reverendo Nicodemos falando sobre seitas e heresias. Que podridão, irmãos. Aonde começou tudo e até onde está vindo. E as pessoas sendo enganadas, sendo tratadas de maneira aonde eles simplesmente acreditam numa falsa religião. Nós temos o poder da palavra de Deus, nós temos o apoio de uma igreja que ministra a verdade, fala sobre o reino, e muitas vezes nós ficamos calados, irmãos. Não anunciamos a verdade. Às vezes temos medo. Falo, rapaz,
A Amanda, desculpa estar falando constantemente dela, porque foi um marco para mim em relação a jovens. Quando essa menina cantaram parabéns, falaram é bênção, unção, e aí pediram para ela falar alguma coisa, primeira coisa que saiu da boca dela, Jesus é meu Senhor. Sabe, ela começou a agradecer, ela falou, amem seus pais, amem seus filhos, se tiver alguém aqui brigado com pai, com filho, peça perdão, se una, a família é a melhor coisa do mundo, nós precisamos nos unir, nós precisamos estar mais juntos, independente da crença de vocês, Jesus mudou a minha história, mudou minha vida. Ela chegou ao ponto de falar, pastor, ela falou assim, olha, eu fui batizada quando eu estava com 12 ou 13 anos, mas para ser sincero, Marcelo, eu acho que eu me converti quando eu estava em 2019, que eu já estava consciente, que eu já estava lendo a Bíblia, estava sendo transformada, e eu acho que eu tenho vontade de ser batizada de novo. Eu falei, faça! Ah, mas as pessoas vão me criticar, não importa o que as pessoas vão falar, importa é o seu coração com Deus. Às vezes a gente fica preocupado, ai, o que a pessoa vai falar de mim, nossa. Esses dias eu fui abusado, né, tomei uns puxão de orelha, e peguei um frete para fazer, fui fazer uma entrega de Mauá para Pirituba. Aí na volta eu comecei a sentir dores, muito natural isso. Aí eu dei uma de bom marido, amor, vou passar aí te pegar. Que aí eu sei que eu não ia ficar na mão, né, irmãos? Passei em Perdizes, aí alguns amigos da Vânia vieram me ver. Tomaram um susto, irmãos, porque eles estavam acostumados a ver um cara gordão de 104 quilos, eu estou com 78, aí eles olharam, as pessoas ficavam olhando assim, ô, seu Marcelo, tudo bom? Eu falei, tudo bem. Sabe, quando você causa impacto, e as pessoas entendem que esse impacto ele vem através do Senhor, a história é muito diferente, irmãos. As pessoas ficam impactadas, não pelo que você é, mas pela palavra de Deus que sai da sua boca, pelo testemunho vivo que você dá. Eu gosto muito da parte de Ruth, capítulo 2, eu acho que é uma das histórias mais lindas da palavra de Deus, e só para enfatizar essa questão do testemunho, né, a gente sempre fala que o caráter, né, ele precede a fama, seja boa ou seja ruim. E aí Boaz pergunta para o povo que está ali, quem é essa mulher? E eles falam, é a nora de Noemi, também viúva, e ela não quis ficar na terra dela, ela simplesmente falou, não, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o seu povo, e aonde você for, eu vou com você. E todos os dias ela saía para pegar o alimento, cuidar dela, cuidar da sogra. E sabe o que aconteceu? O Boaz falou assim, olha, deixa cair mais. Por quê? Caráter íntegro, irmãos. Exemplo, ela tinha um caráter ali que causou impacto na vida de Boaz e eles chegaram depois ao casamento. Sabe, nós temos que ter isso para conosco, irmãos. Ah, nós temos que ser melhores. Não, nós temos simplesmente que ter uma vida regrada por Jesus. Porque as bênçãos, elas vão cair sobre as nossas cabeças? Vão, irmãos. Mas nós temos que estar de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. De acordo com a sua palavra. Testemunhando, Jesus fala assim, ó, eu estava ensinando todo dia no templo, e vocês vêm agora com espada e varapaus, querer me pegar? Sabe, irmãos, o que nós estamos fazendo todos os dias? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido o nosso coração? É para que você saia daqui meditando, sabe, aqui é Jesus, passando pelo sofrimento, passou pelo emocional, agora está passando pelo sentimental, e Ele está usando a palavra, a vida dEle como exemplo, para que nós possamos trilhar o mesmo caminho, para que outras vidas possam ser alcançadas, para que esse salão, em nome de Jesus, fique bem pequeno, e a gente mude logo, sabe, irmãos, para que a gente tenha aqui um coral, com trocentos mil instrumentos aqui, que vai ter que fazer um culto de manhã, um culto de tarde, um culto de noite, vamos ter que dividir o povo, vamos ter que fazer a diferença, porque, irmãos, se a gente não carrega esse Jesus que está sendo ministrado, não faz o menor sentido, porque
viver cotidianamente é fácil, irmão. Porta larga é babinha. Você pode falar palavrão, você pode trair sua esposa, você pode chegar tarde em casa. Não tem problema. Porta larga. Porta estreita não. Porta estreita você tem que ser íntegro. Você tem que ter um caráter que vai de encontro ao caráter de Jesus, ao caráter do Mestre, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos passar para Mateus ainda, 26, versículos 59 até o 60. A palavra diz assim, irmãos: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Versículo 66. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que bateu em você? Olha só o sofrimento físico de Jesus, irmãos. E muitas vezes nós passamos por isso. A gente, quando você vê toda a situação, principalmente quando você vai lá para Isaías 53, que fala que Jesus ficou de uma maneira totalmente deformada, irmãos. O filme que chegou mais próximo da Bíblia foi o último que a gente viu do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Foi o que chegou mais próximo, irmãos. E é algo que a gente fala assim, como é que um ser humano consegue superar um desafio desse? Porque ele foi escorraçado, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, né? Bateram, deram um murro, deram tapas. Desce daí, você não é o Cristo? Vem para cá. Sabe, irmãos, quando eu falo por mim, se eu estou no trânsito, que é a minha maior luta, meu irmão, se o cara dá um corte para a esquerda sem dar certo, fala: filho de Belial, filho de Jezabel, olha só. E a Vânia fala: não, você está errado. Eu falei: como eu estou errado? Estou na minha faixa? O cara que entrou aqui, eu que estou errado? Sabe, é desafiante, irmãos. Jesus sofreu tudo isso fisicamente falando. Sabe qual foi a aplicação que ele fez aqui? Versículo, começa no final do 60, ele fala assim, ó: finalmente se apresentaram duas testemunhas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que esses fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Fala que você permanece em silêncio no trânsito. Não mente, irmão. Sabe, porque é desafiante, principalmente quem trabalha com o trânsito. Talvez o seu desafio seja a sua chefe. Nossa, essa filha de Jezabel não me dá sossego, pede um monte de coisa. Eu já estava para ir embora, agora ela pediu para fazer mais não sei o quê. Sabe, irmãos, talvez o seu desafio seja outros. Mas, fisicamente, Jesus ficou em silêncio. O silêncio, muitas vezes, irmãos, você quer responder à esposa, quando ela está bravíssima, fica em silêncio. Ela fica louca, irmão, porque ela quer falar e você não responde. Ela quer descer a lenha, quer falar, você... Você fica quietinho, não fala nada. Sabe, é como se fosse assim, ele sabe que ele está errado, ele sabe que eu estou dizendo está certo, ele não vai responder. Estou imitando Jesus, irmã. Fique em silêncio, é a melhor coisa, sabe, porque muitas vezes você vai falar, em vez de ajudar, piora tudo. Fique em silêncio, passa a calmaria, deixa tudo ficar em paz, aí vão conversar. A força de expressão nesses momentos, ela tem um peso muito grande. É a mesma coisa que você fala assim, ó: ô Alex, você está em pecado, hein, irmão, tu vai para o inferno. É aqui, ó, está na Bíblia, está escrito. Aí vem Jesus: ô Alex, vem aqui, senta ali no cantinho, rapidinho,
fazer uma oração com você. Olha só o que Deus pensa sobre o que você está praticando. Olha, pá, o que você entende aqui? Já mudou tudo. A sua expressão mudou. Ele vai falar assim, caramba, Jesus entende o meu lado. Ele compreende o que eu estou passando. Então, nós precisamos entender isso, irmãos, e no momento do silêncio se calar. E depois, com toda a mansidão, responder. Falar. Jesus era muito sábio nas suas respostas, como o pastor leu aqui. Ah, tá bom. Adultério, né? Ah, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Expressão, saber falar, saber se comunicar, saber o momento certo de abordar uma pessoa. Sabe, a pessoa se sente grata. Às vezes a pessoa precisa de um abraço. Quantas vezes eu preciso de um abraço, irmãos? E às vezes não tem ninguém perto, nem a Vânia. Falo, misericórdia, eu chamo a Isabel. Bebê, vem cá. Aí ela entra no quarto. O que foi, pai? Dá um abraço. Ah, pai, não quero abraçar não. Ah, dá um abraço. Sabe, irmãos, aquilo te conforta, aquilo te consola. Porque no momento de silêncio, você é abraçado por Deus, irmãos. Pode ter certeza disso. Nós precisamos ter esse entendimento, esse sofrimento emocional que Jesus passou, o sentimental, agora o físico. Sabe, em todos os momentos ele foi sábio, irmãos. Sabedoria, inteligência você conquista. Você lê livro, você faz curso, vai para a faculdade. Sabedoria vem do alto, irmãos. Ela não vem de algo palpável. Temos que ter essa sensibilidade bíblica para adquirir essa sabedoria e manifestá-la na vida das pessoas. Vamos passar aqui para frente. No 27, finalizando, irmãos. 27:45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Olha só o sofrimento espiritual de Jesus aqui nesse momento, irmãos. Ele simplesmente recebe um silêncio, agora não é dele, é de Deus. Ele clama e não houve resposta. Ele fala, Pai, não houve nada. Muitas vezes nós passamos por isso. Os hebreus passaram 400 anos. A gente costuma fazer a transferência do Antigo para o Novo Testamento. 400 anos de silêncio de Deus, irmãos. E às vezes a gente tem pessoas assim, Deus falou comigo agora. Deus falou, acabou de falar, de novo, está repetindo. Irmãos, vai ter semana que você não vai ouvir Deus, irmão. Ele não vai falar, a não ser que você leia a sua Bíblia. Porque nós temos que estar sensíveis. Jesus era aqui. Tinha alguém mais sensível que Jesus aqui nesse momento, irmãos? Não tinha. Mas qual era o problema? Ele estava carregando o meu e o seu pecado. E neste momento, ele precisava passar pelo silêncio de Deus. Ele precisava ter esse momento único de viver sem Deus estar falando para ele o que deveria ser feito. Tem momentos, irmãos, que vai ser eu e Deus, você e Deus, e vai ter momentos que vai ser você e você. O telefone do pastor não vai funcionar, não vai ter crédito, não vai ter sinal, sabe? A Claro, a TIM, sei lá eu qual operadora vai estar com pau, vai ser você. Você vai ter que orar, você vai ter que ler a sua Bíblia, você vai ter que se santificar, você vai ter que ficar em silêncio, para que você possa tomar uma decisão do que fazer naquele momento. E olha só o desfecho, irmãos. No versículo 50, do capítulo 27, Jesus, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram.
os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Sabe, irmãos, Jesus nesse momento, ele me ensina algo que a gente costuma ouvir em João 3,16. Ele se entregou totalmente. Ele entregou o Espírito, irmãos. Sabe o que aconteceu? O céu se abriu, o véu se rasgou, sepulcros se abriram, pessoas foram ressuscitadas. Talvez, aqui não está dizendo, mas talvez pessoas que estavam por perto foram curadas, trazidas da sepultura, da morte, irmãos, para a vida. Isso aconteceu comigo, irmãos. Jesus abriu a sepultura e falou: negão, vem para cá que tem mais trampo para você. Você não vai agora não. Não é motivo de desânimo. Dói, às vezes dói. Ontem a Regina me explicando, o marido dela falou: você ficou com calombo aqui, né? Eu falei: fiquei, cara, tá esquisito, né? Aí ela falou: sabe por que você ficou com esse calombo? São as camadas que eles foram costurando, uma sobre a outra, uma sobre a outra. Foram 75 pontos, 25 na primeira, 25 na segunda, 25 na terceira e 25 por fora. Sabe, irmãos, é melhor eu ficar com esse calombinho simpático e estar vivo, para poder falar do amor de Jesus, para poder ministrar sobre Ele, falar sobre Ele. E o primeiro ensinamento eu carrego para a minha vida, no deserto, como a gente vem falando ao longo do ano, celebrando uma festa no deserto. Sabe, irmãos, o dom da vida, só Ele que dá, e só Ele que tira. Mas Ele optou, falou: Marcelo, você já passou por 4 cirurgias, você já sofreu no hospital, ficou em quarto aí fechado, que não podia ir no banheiro, chovia em cima da cama, mas você está vivo. Você está aqui porque a minha misericórdia te alcançou. Sabe, irmãos, isso não tem preço. Falar de Jesus, anunciar as suas verdades, é algo mais precioso que nós temos. Eu amo a escritura que está em Provérbios 11, se eu não me engano, versículo 30, que fala que sábio são aqueles que ganham almas para o Senhor. Sabe, irmãos, é isso mesmo? O fruto da retidão é a árvore da vida, e sábio é aquele que salva pessoas. Sabe, irmãos, essa é a nossa vida. Anunciar o Senhor, falar do amor de Deus, falar o que Ele fez na sua vida. Você não tem o que falar? Tem, irmãos. Está respirando, está vivo, casamento, aleluia, glória a Deus. Tem um monte de namorado aí querendo casar, irmãos, um monte de noivo. Você já está com a bênção na mão e está reclamando: você não conhece a minha esposa, você não conhece meu marido. Não importa, irmão, melhora. Se você melhorar, ela também melhora. Se ela melhorar, você também melhora. A questão é os dois ter o mesmo pensamento, unidos no mesmo propósito. Eu vou pedir para o Cauê colocar essa música, quero que vocês me ajudem. Eu tenho certeza que todo mundo conhece, porque eu não canto louvor novo. Normalmente ele é velhinho. E ele é uma canção que fala sobre viver em comunhão com os irmãos, do Paulo César Baruch. É difícil, não sei se eu vou ter fôlego para isso. Mas louvado é o nome do Senhor Jesus. Se os irmãos do Ministério de Louvor quiserem vir louvar, ajuda nós aqui, irmãos. Vem ajudar. Conhece. Oh, quão bom e quão suave. Conhece. Olha, não pode mentir não, irmão. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder encerrar o ano falando de Jesus, de poder estar animado. Não estou com dor aqui, irmãos. Estou feliz pelos dias que Deus tem nos dado. Então a gente só tem que agradecer ao Senhor, irmãos. Gratidão, gratidão, gratidão. Para que a gente possa se animar com o Senhor. E o ano que vem está aí. Discipular aumentando em outras casas. Na minha casa, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em outros lugares, irmãos. Para que vidas sejam alcançadas.
para que possamos de fato ser forjados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo e pelo Deus vivo, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Pastor, vem me ajudar, pastor. Eu sei que o senhor sabe, hein? O senhor fugiu, hein? Aleluia! Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Com suave viver em comunhão. Deus é bom, irmão. Como é bom viver em comunhão. Como é bom poder dançar no Senhor. O Senhor nos dá essa liberdade. Com meus irmãos, com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória é muita bênção, tem muita vitória. E a fofoca ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus, irmãos. É muito bom viver em comunhão. Eu agradeço a oportunidade e que venha mais, que o ano que vem nós possamos estar cada vez mais unidos, cada vez mais focados no propósito de Cristo, na vida das pessoas que vão adentrar esse lugar. Eu tenho certeza que será maior ainda a bênção. Viver em comunhão. Glória a Deus, aleluia. Obrigado a Jesus.